acompanha o RCC News há algum tempo, há bastante tempo já, sabe que sempre os temas das nossas discussões aqui, ela parte às vezes da política, mas vai pro cotidiano. Parte às vezes do caderno policial, mas vai pro cotidiano. O cotidiano da cidade e da região é de maneira assim, bastante explorada por essa bancada aqui. A gente fala muito sobre o cotidiano das pessoas aqui. Coisas que podem, afetam e que vão afetar e que já estão afetando a vida das pessoas. Então isso na política, na economia, na cultura, no caderno policial, pouco importa, certo? E a gente falou bastante ontem aqui do edifício Maria Tereza, aqui no centro de Maringá. Falamos que os moradores ficaram assustados depois do que aconteceu por lá. Esse prédio de 15 andares teve um abalo, uma coluna lá cedeu. Os moradores tiveram que sair dos seus apartamentos. O prédio continua interditado. As avenidas Getúlio Vargas e 15 de novembro, nas imediações, também estão interditadas. E a gente lendo outras publicações, eu na manhã de hoje conversando com o Ângelo Rigon, dando uma olhada no que escreveu o... Meu Deus, Joel Cardoso, o repórter. Joel, bom dia para você. Sobre quais os efeitos colaterais, psicológicos, financeiros e outros efeitos causados aí aos moradores do edifício Maria Tereza, de quem mora nas proximidades, dos comerciantes ali dessas avenidas, né? A evacuação incluiu moradores dos 91 apartamentos, mas também dos estabelecimentos comerciais que estão situados no térreo do prédio ali. Tem lanchonete, tem livraria, tem joalheria. Como minimizar aí os danos do que está acontecendo? Na verdade, isso é real, está acontecendo. E aí, quanto tempo vai durar tudo isso? E depois, qual a possibilidade de desvalorização do edifício por razões estruturais? Como é que tudo vai se desdobrar a partir de agora com as pessoas? Ângelo, já começo com você. Se você tiver alguma informação, também já fica à vontade. Vai. Tá, só para lembrar, o prédio foi lançado em 61 pela Cruzeiro do Sul, se não me engano o nome da empresa, é de Maringá, e foi paralisado, as obras foram paralisadas e retomadas em 1963 pela imobiliária Hélio Moreira, que hoje dá nome a um auditório lá na prefeitura. Na época, um grande empreendimento, 15 andares, 91 unidades habitacionais e a parte de baixo comercial. Foi comercializado inicialmente por uma empresa de Londrina e a gente tem pouca memória, de forma geral, né? Nesse final de semana eu me recordei de um fato, aliás, os moradores que estão lá, mais antigos, sabem disso. Em 76, se eu não me engano, em fevereiro de 76, houve uma queda de marquise do mesmo prédio. Já houve um problema lá. Então, desde aquela época, o pessoal ficou preocupado. E quando surgiu esse problema lá, foi notificado, o pessoal estava aguardando os responsáveis iam dar uma olhada, mas o colapso veio antes do que se imaginava. Era para ser evitado, óbvio. Então, é isso. Não é a primeira vez que acontece isso com o prédio e isso impacta nisso que o João está falando. Na eventual desvalorização do imóvel, que eu acho muito difícil, porque foi um prédio grande, colocado na época, né? O passo municipal era baixo, ele não tinha aquela parte que parece um shopping, era só aquele caixote, que foi desenhado pelo Belucci, que tem prefeito que está andando, né, que não se importa com a história. Mas aquele caixote, inclusive, uma dica para algum vereador que seja atento. Tombem aquele caixote, que ele é outro do Belucci, um dos maiores do Brasil, profissionais do Brasil. Tá. Então ele ficava de frente para a catedral. Havia duas praças, a Dom Pedro II e a Desembargador Franco Ferreira da Costa, que davam uma visão maravilhosa para o prédio, né? E o prédio do outro lado era a Biblioteca Municipal, era do município. Então, ele continua sendo um atrativo, é um prédio bem localizado, mas há essa preocupação também e principalmente, Paulo, com essas informações de mídias diferentes. Eu não queria estar na pele da síndica agora, porque todo mundo recorre a ela, fizeram um grupo de contingência para ajudar os idosos, principalmente, os moradores
Naquele dia do colapso, apenas um morador ficou no prédio para acompanhar os pais que estavam lá e ficou preocupado com a possibilidade de alguém entrar lá e, né, saquear. Infelizmente tem esse lado muito ruim de algumas pessoas. Então ficou apenas esse rapaz cuidando dos pais, e enquanto o grupo de contingência está super mobilizado, com defesa civil, com o CREA, com todos bombeiros. Então está havendo o acompanhamento. Tudo que está sendo feito de forma correta, de acordo com o script. Agora, um repórter sensacionalista, e a gente sabe que o que mais tem em Maringá é repórter de policial, com todo respeito, obviamente, de rede social. Aí um dá uma versão, da outra, e isso atrapalha, inclusive, o andamento desse trabalho de recuperação do que houve no edifício Três Marias. Então, é uma situação realmente... Três Marias não, Três Marias não. É que, só para deixar claro, a mesma consultora que fez o Maria Tereza fez o Três Marias, tá? Fez também o Herman Lundgren. Então, os primeiros prédios de Maringá, que a gente chegava via de longe, eram praticamente da mesma consultora. Não é à toa, muito respeitado, inclusive, tanto que deu o nome para o auditório da Prefeitura Municipal de Maringá. O slogan dela nos anúncios era a que mais constrói Maringá. Eu quero saber o que os caras estão falando, repórter policial. Então, essa é uma informação que eu acho que no fundo talvez a preocupação seja essa que o João colocou. De cada um colocar que foi isso que afetou, que o prédios do lado, o estabelecimento dos lados foram fechados, então isso cada um inventa uma coisa. Não está bem explícito, porque eu infelizmente não acompanho todo esse pessoal. Mas isso está irritando os moradores, eu diria preocupando os moradores, porque se cada um contar uma história, foi assim, eu estou assado, e ninguém seguir a verdade, isso vai resultar, sim, em problemas. E a síndica, a gente tem que entender, ela é uma pessoa só, ela não tem condições de atender todo mundo ao mesmo tempo. Então seria recomendável, quem trabalha em cima de matéria, ter o máximo de cuidado possível, né? Porque aquilo não envolve vidas.